Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Marta Marasco e estarei com vocês aqui no Reino de Atena para falar sobre autoconhecimento, bem-estar, saúde mental e emocional. Vem comigo! Hoje nós vamos falar sobre relacionamento abusivo. Você está passando por isso ou conhece alguém que esteja? Infelizmente, muitas pessoas passam por isso e precisam de orientação. Eu vou te passar 4 passos. Nós vamos dividir esse vídeo em 2 partes. Na primeira parte, nós vamos falar como você identifica um relacionamento abusivo e como se livrar dele. E na segunda parte, nós vamos falar como se recuperar de um relacionamento abusivo e como ajudar outras pessoas a sair de um relacionamento abusivo. Vamos para a parte 1 e 2. Espero vocês daqui a pouquinho. Bora lá! Bom, o assunto é sério, relacionamento abusivo. Não são só mulheres que sofrem, mas nós, mulheres, por termos uma tendência a termos a nossa essência muito mais emocional do que é dos homens, não que os homens não sintam nenhuma emoção, mas eles naturalmente são mais racionais, são mais frios mesmo, eles lidam com os sentimentos de uma maneira diferente do que as mulheres. Claro que isso varia de personalidade para personalidade. Tem pessoas que são naturalmente mais sensíveis, independente da sexualidade ou da natureza feminina ou masculina. Então, eu não vou falar diretamente para as mulheres, vou falar para pessoas que tenham algum relacionamento que esteja um pouco complicado e que você precisa identificar se você está num relacionamento abusivo ou se é só uma fase, uma situação pessoal e particular do seu relacionamento, ok? Então vamos lá, a primeira parte é observar quais os sinais que indicam se você está ou não está num relacionamento abusivo. E muitas pessoas, após passar por algumas situações recorrentes dentro do relacionamento, questionam e pesquisam na internet: será que estou em um relacionamento abusivo? Eu vou ser um pouco mais profunda nesse assunto. Relacionamento, nesse caso, não diz respeito apenas a casais. Há relacionamentos abusivos de pais para filhos, de filhos com pais, de irmãos, de amigos, em trabalho. Então, analise qual tipo de relacionamento você está tendo, em qual situação, em quais circunstâncias. Traga muito para o seu pessoal. Vou falar aqui sempre de uma maneira genérica ou de algo que eu tenha passado, mas eu peço que você reflita de acordo com o que você está passando, tudo bem? Bom, um dos primeiros sinais que indicam que você pode estar num relacionamento abusivo é o ciúmes excessivo. E aí você pode me perguntar, mas Marta, ciúmes um pouquinho pode então? Por que o ciúmes excessivo? Esse excessivo eu fiz questão de frisar para que você reflita em quais situações ele surge. Porque a definição de ciúmes é reação a uma ameaça. Só que presta atenção, nem sempre, se eu, Marta, estou em um relacionamento e o meu companheiro se sente ameaçado com alguma situação, perceba que nem sempre fui eu que causei essa ameaça. Pode ser uma terceira pessoa, pode ser uma situação que eu esteja ali passando ou vivenciando que cause algum gatilho mental ou emocional nele. Não sou eu a ameaça, é uma ameaça para o meu companheiro. Ciúmes é sempre um start, um play em uma situação que seja ameaçadora, intimidadora para outra pessoa. Mas vamos ver as causas, analise as causas, ok? Vou te dar exemplos. Se você está com seu companheiro, sua companheira, e chega alguém aparentemente atraente, e aí de repente, ou você ou a pessoa que você se relaciona pode se sentir ameaçada, falar: pronto, agora ele ou ela só vai ficar olhando para essa outra pessoa, porque é uma pessoa muito bonita. Tem pessoas que na hora querem sair do lugar, ou já criam uma situação de ciúmes, às vezes a pessoa está de costas para outra, mas já fala: já sei, você vai querer ficar olhando para outra pessoa ali. Você
só me trouxe aqui porque você sabe que aqui vem pessoas desse comportamento, ou desse porte, ou dessa aparência. Elas se sentem intimidadas. Então, elas vão criar uma situação tentando jogar isso para você, como se a culpa fosse sua, tá? Da situação que está acontecendo, que está deixando a pessoa ameaçada, ou simplesmente elas podem, sim, se sentir ameaçadas, mas há quem haja positivamente. Então, por que ciúmes e ciúmes excessivos? Ciúmes excessivo é quando eu causo todo esse transtorno por algo que eu me sinto ameaçado e eu ainda jogo a culpa no outro. Ó, a culpada é você. Você fez com que eu me sentisse assim. Você colocou essa roupa e aí eu fiquei enciumado ou enciumada. Você me trouxe neste lugar e você sabia que nesse lugar frequenta a pessoa X, Y, Z que me deixaria inseguro. Calma. A insegurança e a ameaça não são suas, são da outra pessoa. Analise se aquilo tem fundo de verdade, de repente você não refletiu que algo na sua atitude incomodaria a pessoa e era algo que vocês já tinham um acordo, ok, combinado não sai caro. Ou se a pessoa está simplesmente vendo coisas onde não existem. Se você já teve um relacionamento com uma pessoa e aquela pessoa reaparece na sua vida, ok, pode ser que a pessoa atual se sinta ameaçada, normal. Uma pessoa normal e que não se sente intimidada e nem diminuída, ela vai falar, poxa, essa pessoa voltou para sua vida, mas como é que você está se sentindo em relação a esta pessoa? E se está confortável para você? Não, é tranquilo, insignificante, para mim não faz diferença, né? Isso tem que dar conforto para a pessoa que está te acompanhando, certo? Agora, se ela já não, eu sabia, a pessoa voltou para sua vida, vocês estão tendo um caso, vocês estão saindo, há sempre um exagero. Então, essa situação que causa uma ameaça, um desconforto, se ela é sutil, ok. Mas se ela é cheia de neuras e coisas que não existem, e por mais que você justifique, a pessoa não acredita em você, não confia e afirma que aquilo é verdade, ao ponto de fazer com que você até se questione: meu Deus, será que eu realmente errei e dei algum sinal que despertasse isso na pessoa? Calma. Lembra que a ameaça não é sua, a ameaça é da pessoa. A pessoa se sente ameaçada com alguma situação que gera os ciúmes. Analise o contexto, não recrimine também a pessoa logo de início, porque isso pode ser pior. Tente entender a causa daquele gatilho mental de insegurança na pessoa com quem você se relaciona e não tome para si, só observe. Outro sinal de um relacionamento abusivo é o controle. O controle que não é o controle remoto, não. Eu tenho posse do controle remoto e eu que mando. Não, é o controle da sua vida. A pessoa começa a controlar seus horários, normal se preocupar se você chegou um pouquinho mais tarde do comum. Isso morando junto ou separado, tá? Porque às vezes tem pessoas que não são casadas, não moram juntos, mas com essa questão das redes sociais, a pessoa com quem você se relaciona acaba controlando. Ué, você não chegou ainda? Liga, rastreia, tenta saber onde está, liga para os amigos, liga para o trabalho, segue, fica esperando na porta. Cuidado, tá? Esse tipo de controle, não que a pessoa esteja te observando ou cuidando de você, não. É um controle que ela quer ter tudo de acordo com a vontade dela. Se você estuda de tal horário a tal horário, você se relaciona com tais pessoas. Ponto. Se você trabalha, você vai trabalhar só nesse tipo de emprego, nesse outro trabalho não é adequado para você, e você trabalha de tal horário você tem que estar em casa, seja nossa casa ou a sua casa para casais que não moram juntos. Há um controle excessivo de horários e de locais. Outro tipo de controle, como você se comporta. A pessoa começa a controlar como você tem que falar. Normal, a pessoa não querer que você fale palavrões, de repente, junto com a família. Tudo bem, cada família tem seus costumes, tranquilo. Isso é uma adequação. Agora,
No momento que você está livre, 100% à vontade, com a pessoa que você ama, ali na intimidade, vocês dois, e a pessoa começa a controlar o seu jeito de falar, seu jeito de se comportar, seu jeito de se portar, a roupa que você veste. Calma aí, ela te conheceu, você já tinha um repertório. Ela vai acrescentar algo a você? Foi você que pediu para mudar ou não? Por exemplo, uma pessoa que tem cabelo comprido e quer cortar e o outro não deixa, seja homem ou mulher. Ou o contrário, vamos falar um pouquinho dos homens. De repente, o homem sempre deixou barba e a mulher quer que tire. Mas ele se sente confortável assim ou não? Porque se você já o conheceu com barba, por que você quer que tire? Para que esse controle? Então, pegasse é um pouquinho pesado, né? Procurasse alguém sem barba. Outro sinal que começa a se agravar no relacionamento abusivo são as ameaças. Se você fizer isso, farei aquilo. Ah, você vai sair para aquele lugar que eu falei que não gosto que você vai? Então eu também vou para aquele outro. Ou começa a te menosprezar, ou começa a menosprezar os seus amigos, o seu trabalho, o lugar que você frequenta. Ou às vezes a pessoa não fala nada. Simplesmente ela expõe o que não gosta. E se você faz por querer, ou às vezes sem querer, porque muitas vezes nós erramos sem querer também, né? Não existe um relacionamento 100%. Às vezes, sem querer, eu posso dizer uma palavra e a pessoa com quem eu me relaciono, seja pai, mãe, companheiro, irmãos, colegas de trabalho, enfim, pode interpretar mal, pode se ofender, e aí eu tenho que ver se eu tenho oportunidade de me explicar para consertar aquela situação, certo? Então, cuidado com as ameaças, porque tem pessoa que, se ela não gosta de uma situação e ela é o abusador, a pessoa abusadora, o que ela pode fazer também? Simplesmente se calar. Ela te coloca em castigo emocional. Ela se cala, ela te ignora, ela trata você como se você não existisse, até você chorar, sofrer, implorar para entender o que aconteceu, tratar bem, agradar, mimar, paparicar, e isso tudo no consciente da pessoa, porque o abusador tem consciência do que faz. Então, essa pessoa faz essa manifestação de silêncio para colocar você de castigo. Primeiro de tudo, não aceite. Não aceite. Se você não colocar um limite agora, a situação piora. Perdoar, querer estar junto com a pessoa, não significa aceitar, mas a pessoa tem que entender que ali é o seu limite. Então, se você não colocar um ponto final ali, ou fingir que nada aconteceu, né, ele vai te ignorar, ignore também. Só que isso pode ser um caminho longo, porque você estará agindo na sua emoção e a pessoa estará agindo na razão ali, tudo muito calculado. Ah, ele vai ficar frio, ela vai ficar fria? Pois eu vou fazer congelar. Então, cuidado, porque o abusador, ele controla as emoções de uma maneira muito sutil, muito fria. E você que está envolvido 100% emocionalmente, pode se perder nisso daí tentando agir igual. Digo mais, às vezes mesmo você pedindo perdão, agradando e pagando todo o castigo que o abusador queira que você pague, mesmo assim a coisa pode piorar. Tem um ditado muito ruim que diz assim: não há nada ruim que não possa piorar. Parece brincadeira, mas não é. As agressões começam nas agressões verbais. Um tapa ou um empurrão, ele não chega antes de uma alteração do tom de voz, de um xingamento. Isso é muito raro. Então, preste atenção. Às vezes você fala assim: nossa, mas ela não era assim, ele não era assim. Cuidado. O ponto final tem que ser antes dessas reticências aí. Às vezes você acha que colocou um ponto final, mas não, você relevou alguma coisa, deixou passar batido. Ah, falou alto porque ficou nervoso. Falou alto, controla o nervosismo. Você pode falar alto com o seu chefe?
Você até pode falar alto com seu chefe, mas você sofrerá consequências disso, certo? Ele pode perdoar ou não, te demitir, te tirar daquele ambiente de trabalho. E no relacionamento é a mesma coisa. Se a pessoa que você, se a pessoa com quem você se relaciona, ela se controla em ambientes que ela pode se prejudicar, como trabalho, como entre familiares, aquele familiar ali mais próximo, que pode influenciar de repente o pai, a mãe, um tio, um irmão. Ai, com ele, com ela eu tenho que agir assim. Um colega, que às vezes nem é amigo, mas tem alguma relação de negócio, ele pode segurar o tom de voz e controlar o nervosismo, porque com você, que é a companhia dessa pessoa, ele não pode controlar o tom de voz. Pode sim, deve, aliás, deve. É claro que a intimidade faz com que a gente solte, às vezes, né, as nossas dores em quem não deve, em quem está próximo, em quem nós temos mais liberdade. Mas o reconhecimento do erro, o pedido de desculpas, ele tem que vir na sequência, porque senão, sim, é um relacionamento abusivo. Eu não posso pegar a pessoa com quem eu me relaciono e transformar ela numa válvula de escape, uma descarga humana, né, que eu descarrego tudo que eu tenho de ruim, mas depois eu não vou lá e dou descarga e limpo e cuido, né? Até a nossa privada, ela precisa de cuidados. Então, esses são alguns dos sinais que indicam que você pode estar sim em um relacionamento abusivo. Acredito sim que muitas vezes o ser humano se descontrola, e quando eu falo ser humano, eu quero trazer humanidade para nós. Somos normais, somos seres humanos. Ai, que bom, que top! Nós não somos máquinas programadas para fazer tudo o que o outro quer. Não, nós temos sentimentos, pensamentos, dores, cansaços. Nós mudamos de opinião constantemente. Nós somos influenciados por várias coisas que estão no nosso convívio. Então, sim, nós erramos. Que bom que nós erramos. Mas temos que ver como nos corrigimos, como buscamos acertar. Então, preste atenção aos sinais de um relacionamento abusivo. O ciúmes em excesso, o controle exagerado da sua vida, do que você come, do que você veste, como você se comporta, de onde você vai, de com quem você vai, acaba te afastando até dos seus melhores amigos, às vezes até da sua família. As ameaças e birrinhas, quando você tem algum tipo de comportamento que não é nada fora do normal ou desrespeitoso para a pessoa, mas se a pessoa se sente ameaçada, nossa, você tem castigos, você tem ignorância e chega a ter grosserias, verbais, alteração do tom de voz, gritos, brigas, xingamento, menosprezo, piadinhas, aquele seu servicinho, aquele seu coleguinha, aquela sua amiguinha, aquele lugarzinho que você vai. O diminutivo não é mais carinhoso no relacionamento, diminutivo passa a ser pejorativo. Isso é uma agressão verbal. Isso é uma comunicação agressiva, tá? E ela é sutil. Daí para o primeiro empurrão é fácil. Daí para o primeiro murro, primeiro tapa, para quebrar o primeiro objeto que vier à frente, é fácil, porque o ser humano surta, ainda mais quando ele já é um abusador, que ele vai fazer isso para te intimidar. Então, cuidado, preste atenção nesses sinais, mas não se desespere. Nós vamos comentar aqui como você pode sair desse relacionamento abusivo. Fica comigo. Olha, se você está sofrendo e você identificou, Marta, realmente eu estou em um relacionamento abusivo. É com o meu companheiro, ou com a minha companheira, ou é com um amigo, com uma amiga, com alguém próximo, seja qual tipo de relacionamento for. O primeiro passo para você sair desse relacionamento é você querer, né? Porque se você não quiser, não adianta. Não adianta eu te dar conselho, não adianta você ir no seu líder religioso, não adianta
rezarem, orarem, fazerem campanha, fazerem o que for, porque até Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se você não quiser sair desse relacionamento, eu sinto muito, você vai ter que lidar com o abuso e você vai continuar sofrendo, você vai ter que buscar métodos para se proteger, mas aí eu já não posso te ajudar neste momento. Porque o propósito aqui é que você saia desse relacionamento. Para você sair, o primeiro passo é você querer.